Olá pessoal, boa noite. José Fernando aqui do Sorte Lenormand novamente. Vamos esperar vocês entrarem. Oi Mai, tudo bem? Nós vamos conversar com Alexander, desculpa, Lepletier. Ele já entrou, nossa, que rápido. Vamos falar com ele. Oi, cheguei. Oi, oi Alex, tudo bem? Tudo. Você está me ouvindo bem, José? E a imagem tá boa? A sua imagem está ótima. Ai, que bom. É que eu tive um problema agora na internet, não sei o que aconteceu, que eu fiz uma live no Espaço no Espaço Vivo, e o sinal estava horrível, ficou tudo O seu pixelizado. som tá picando um pouquinho. Tá O picando o seu som? É tá o seu cortando. também. Melhorou agora? Melhorou. Ah, ótimo. Então, vou falar devagarinho para não travar. Ou ele tá travando um pouquinho ainda. Ainda? Espera aí. Agora, Deixa eu vou sair e vou tra... entrar de novo. Espera aí. ok, Espera aí. sem pressa. Então, pessoal, o que nós vamos conversar hoje será sobre métodos de jogos. O Alex tem a página no Instagram, Lenormancia, e ele está fazendo vários métodos de jogos e eu pedi para ele explicar aqui para gente como que ele faz, dar algumas dicas aí de como nós montarmos nosso próprio método de tiragem. Ele já vai voltar. Deixa eu ver quem está aqui. Luciano, boa noite. A Gisele, Robson, Cigano do Tarô, Paloma. E quais métodos de tiragem, pessoal, que vocês mais gostam? Templo de Afrodite, mesa real, bloco de 9. Deixem aí nos comentários para a gente conversar sobre eles. Uhum. Boa noite, Paloma. Gabriel Esotérico. Eu, eu não jogo mesa real. Não é um tipo de tiragem que eu me identifico. E vocês? O Alex pediu para entrar aqui de novo. Vamos lá. Ei, Oi. tá melhor agora? Não sei, né? Porque verifiquei a internet, ela tá boa. Não tô vendo nenhuma falha por aqui, não. Agora tá melhor. Não falhou muito, não. Tá? Passou legal. Então, Alex, obrigado por participar aqui dessa live. Eu vi que você está criando bastante métodos de tiragens na sua página Lenormancia. Uhum. E como que você se inspira para criar métodos de tiragem? Mas antes disso, eu gostaria que você falasse para a gente qual que é os métodos que você usa assim, no dia a dia, numa consulta padrão. Bom, assim, primeiro que eu não uso nem um décimo desses métodos todos que eu estou colocando aqui. Muitos deles eu nem conhecia. Eu passo o seguinte, geralmente eu divido a minha consulta em duas partes. Faço um método geral, que eu elegi a mandala astrológica como o meu método de consulta, né, para jogada geral. E quando eu passo para as perguntas, dependendo do que me for perguntado, eu vou usar um Peladan, três cartas, ou de repente um templo de Afrodite. Aí eu vou escolher, Ah, mas geralmente mesmo Peladan e três cartas. É o suficiente para mim. poderia repetir, porque está travando um pouquinho. O som sai meio metálico. E É tá meio engraçado, o travando. seu também está saindo para mim, O meu metálico. tá normal? Não, o seu tá tom, O meu tá ruim para você também? tá. Eu verifiquei aqui, a minha internet ela tá
bastante forte, né? Então eu não consigo identificar o problema desse lado. Mas você trava, às vezes, um pouquinho e sua voz fica tom, tom, tom. Mas agora acho que melhorou um pouco. Oi? Tá me É, ouvindo? o pessoal, a Beta pelo menos falou aqui no chat que o som estava tranquilo para ela. Vamos perguntar para o pessoal que está assistindo e ver se eles nos conseguem ouvir com clareza, para a gente saber Eu tô se... com clareza agora porque eu tirei do meu Wi-Fi e coloquei no 3G. Ah, tá, beleza. Aí você me perguntou que métodos que eu uso na consulta, né? Isso. Simplesinho, para mim, o menos é mais. Método geral, o pessoal fala muito da mesa real, eu estou fazendo curso de mesa real, já conhecia mesa real antes, usei mesa real tanto muito tempo, mas eu acho que a mandala astrológica, devido à interação das casas, ela é mais rica, você consegue viajar muito nas casas dela. Então, eu uso a mandala astrológica inicialmente, e no momento posterior eu vou usar três casas, um peladão, que é um método de 5 cartas. Depende da minha inspiração e da pergunta do consulente. Mas eu não vario muito de método, não. Porque você, não sei se é a forma mais adequada de falar, por que você trocou a mesa real, que seria um padrão do Lenormand, pela mandala? O que, que a mandala tem que a mesa real não tem para você? A mesa real é para quem sabe carta, para quem é estudante, já avançado. Uma pessoa que está começando a jogar carta se perde muito por aquela falta de setorialidade da mesa real. Que está em cima, que está embaixo, perto, tudo é muito móvel na mesa real. Não tem uma estrutura muito fixa. Você tem que acompanhar o movimento das pessoas por ali. Quando eu aprendi mesa real, lá em 1900, sei lá, vai vovó, tipo 98, 97, 98, não tinha sofisticação de lateralidade, para cima, para baixo, é tudo muito simples. E eu olhava para a mesa, eu ia falando a partir da carta tema, que era o ponto fixo que eu utilizava para poder ver a vida da pessoa, e por muita criatividade e imaginação vendo o que estava ali, dava tudo certinho. Mas eu tinha que colocar ordem naquele caos que estava ali. Achava bacana, usava bastante, até que eu comecei a estudar astrologia e aprendi o método da mandala astrológica. E assim, quando você conhece esse método da mandala, você não precisa usar todas as cartas. Você usa 12 cartas, 13 cartas, e com essas 13, você faz tanto quanto, ou até mais, dependendo do grau de conhecimento que você tem no método, do que a mesa real. Aliás, vamos botar tanto quanto, que a mesa real bem trabalhada, você aperta e sai muito suco dali. Eu acho que elas se equiparam, com a diferença que a mandala astrológica você usa menos carta para falar tanto quanto a mesa real. Acho ela mais funcional. Quando eu comecei a jogar carta, eu não tinha muita noção sobre mesa real, né? Eu via Sim. naqueles livretinhos como que você colocava ela e tal. E sabe como que eu lia? Eu lia como fosse um texto. Eu lia as Isso. primeiras cartas e aí quando chegava, por exemplo, ia lendo as cartas, aí chegava numa carta tema, coração. Eu sabia que ali, a partir daquele coração já estava falando de amor, daí chegava numa carta tema, eu lia como fosse um texto. Eu acho que dava certo, não sei, não lembro. Dava, dava. Isso acontece. A gente tem um monte de técnica e algumas pessoas elas começam a colocar normas muito rígidas dentro de um processo que ele é pessoal. Você vai ensinar as pessoas, como eu ensino nos meus cursos e tudo mais, a jogar carta, significado de carta. Eu adotei agora a pedagogia da autonomia. Porque no jogo de carta, na hora da consulta, o mais importante é que produza sentido. Se produzir sentido, e o conselheiro falar, é isso aí, tá certo o que você disse e tá certo o que você falou que ia acontecer, eu vou falar que tá errado como. Então, eu acho que a gente tem que se olhar, se relacionar com aquele sistema que está ali na frente e buscar os caminhos que a gente conseguir compreender a mensagem. Óbvio que você vai dar regras, vai dar métodos, e dando esses métodos você, para uma pessoa que não tem essa capacidade de
de associação tão grande como a gente, que tem mais experiência, tem, ela vai se situar melhor. Mas no final é o seguinte, o que eu falo para os alunos? Ó, vou ensinar o método Peladan. Primeiro nível de leitura. Siga a regra. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Interpretou? Fez o primeiro sentido, não é? Beleza, tem informação. Agora, esquece esse método, olha para a porra que está na frente, junta as cartas do jeito que você quiser e vê o que você pode complementar em cima daquilo que você viu anteriormente. Fica livre, se liberta daquilo. Então, eu não estou nem desprezando a regra, nem me fixando nela. Eu estou transformando a leitura, transformando não, eu estou mostrando que a leitura acontece com quase todo mundo em 2 níveis. O primeiro obedecendo o esquema e o segundo com interpretação livre, né? A cartomancia é livre, né? Alex, falando de regras, de métodos, mesa real é a mesa toda, né? Já tem todas Sim. as cartas lá. Mas quando a gente fala de Peladão, templo de Afrodite, tem tópicos. Sim. Você acha que o cartomante consegue fazer uma boa leitura apenas com uma carta em cada tópico, ou você acha necessário 3 cartas em cada tópico, 2 cartas em cada tópico para elas fazerem associações, conjunções? Eu acho que essa história de mais de uma carta é um movimento que vem lá de fora, do pessoal da Europa, dos Estados Unidos, do resto do mundo, que começa a querer fazer uma separação do tarô com o Lenormand, uma diferenciação do tarô com o Lenormand, que vira uma separação e cria umas regras absurdas para os dois. O que eles dizem? Marcos Katz e Tyler Gould falam isso no livro deles. Que Lenormand não tem símbolo, são imagens. E que uma carta nunca pode ser lida sozinha, tem que estar acompanhada. Por quê? Se eu pegar para você, como eu coloquei agora, a carta da carta, por exemplo, seria algo mais difícil de interpretar. Eu descrevo a personalidade ali. Quem é a carta da carta? Alguém que pensa muito, se comunica, que sabe para onde vai, que tem a mente direcionada. É uma pessoa que está sempre em movimento, porque carta é comunicação, né? Pode ser um carteiro que está ali. Eu precisei de outra carta para falar alguma coisa? Para complementar essa pessoa? Alguém que sente através da cabeça, quer dizer, se apaixona por ideias, porque, e tem necessidade de estar sempre claro, de falar, passar a mensagem, mas pode ser superficial, não aprofundar o conhecimento, porque a carta é uma notícia. E a notícia tem tempo de duração, né? Ela não é o conhecimento. Ela tem uma vida breve. Então, tudo na carta é breve. Eu falei isso por quê? Porque eu me relacionei profundamente com o símbolo da carta, identifiquei a função dela dentro da realidade e eu consegui tirar dela o que ela tem. Agora, se eu sigo essa regra que não pode, só pode ter 2 cartas em diante, eu não posso ler com uma carta só, eu estou reduzindo o potencial simbólico dela e do aluno, que vai sempre entender que não consegue ler só com uma carta. Me dê qualquer carta, uma só, peça para eu descrevê-la, e eu não estou falando isso para dizer que o Alex é o bambambam que sabe tudo, não. Eu estou falando a partir de uma pessoa que quebrou essa regra e olhou para a carta a fundo. Qualquer um pode fazer isso. Então, seus alunos já aprendem essa escola do Alex, escola Le Pletier de Lenormand. Isso é escola anarquia cartomântica. Qual é o seu jeito? Vamos embora trabalhar o seu jeito. Porque o que eu faço? Quando eu acabo promovendo o curso, mas acho que esse relato dessa pedagogia é importante para mim. O pessoal fala assim, você dá aula de escola brasileira ou europeia? Essa pergunta vai definir metodologia, vai definir significado de carta. Eu digo assim, eu dou aula para você. Eu vou apresentar um exemplo no curso de carta de significado. De leitura de carta, por exemplo. Você vai ler a partir do seu repertório e do seu olhar. Eu vou apresentar o meu. Eu vou te avaliar a partir da forma como você utiliza o que você tem. Isso é o que me interessa. Não estou preocupado se a pessoa vai reproduzir o que eu quero ou que vai falar direitinho o que o livro falou. O que é importante é que ela se aproprie do que ela sabe. Não tire isso fora do aprendizado, que acho que deveria acontecer em todo curso. A pessoa, o profissional, o professor trabalhar com o que a pessoa tem a oferecer e tentar juntar quando der. E digo assim, ó, o que eu falar para vocês, que não der, joga fora. Se eu não, nada do que eu falar servir, aproveita para eu tentar te ajudar a conduzir a sua interpretação, ampliar o seu olhar a partir de como você vê. Aqui a gente não tem como, a carta é muito solta, a carta ela se regionaliza, ela tem uma independência, ela é plástica, ela modifica o seu olhar de acordo com o toque que você tem. Então eu acho que é preciso você criar metodologia, é preciso você criar método para que você tenha uma primeira orientação e depois você possa partir para um voo mais independente, mais livre.
Mas o que realmente a cartomancia é, para uma arte, a gente fala de uma arte, nós somos contadores de história. A gente conta a história dos outros para a gente ver. Então, a gente tem que ter essa liberdade. Então, eu acho o seguinte, ficar restringindo, como essa coisa do Lenormand só pode uma carta só, pergunta assim, quem disse isso? Onde está essa regra? Onde vocês puseram? Onde está dizendo que é só uma regra? Quem estabeleceu isso? E por que essa rigidez se há pessoas, não só eu, outras pessoas fazem a mesma coisa que eu faço? Tiram muito de algo que falam que tem pouco. Então, peraí, né? Você citou a questão da escola brasileira, escola alemã, que engloba aí a europeia. Eu tenho uma conhecida japonesa, ela mora no Japão e quando a gente conversa, a gente fala inglês porque acho que é uma língua ali intermediária, né? Sim. Agora eu fiquei pensando, como que será que ela interpreta as cartas no Japão? Não é? Você acha que deve ter algum sotaque japonês no Lenormand dela, né? Totalmente, totalmente. A Carla, ela trouxe para cá para o Brasil a Carla Souza, queridíssima Carla Souza, essa história do sotaque, que é da gramática, que é um recurso, né, uma linguagem que a gente utiliza para uma referência, que a gente tem para interpretar como é que funciona essa interpretação astrológica, isso funciona muito bem. Veja bem, Zé, a gente interpreta as cartas com base no significado que nós aprendemos dela. Mas a gente vai usar também o nosso repertório pessoal que Hum, se constitui a partir da sua formação e da sua experiência de vida. Isso é indissociável, isso faz parte do conhecimento que você cria dela. E a forma como o japonês, os valores, a cultura desse povo oriental, que tem uma distância muito grande da gente aqui do Ocidente, lê as cartas, ela vai aplicar a mesma técnica. Acho que o problema não é nem na leitura em si, é na interpretação do que ela está vendo ali, do que é o amor na cultura dela, do que é a família na cultura dela. Acho que é a interpretação do próprio tema mais do que o símbolo. é verdade. Porque a gente pensar dos peixes, né? Eu sei que peixe daí tem a questão da prosperidade e tal. Daí uma japonesa vê a carta, tem um Lenormand que tem uma carpa, que tem toda uma tradicionalidade, uma tradição. Daí vê uma árvore, daí tem a questão do bonsai. Eu fico imaginando que deve ser, deve mexer aí Sim, sim, sim. com o tradicional, com, não sei, com a cultura mesmo. Eu acho que deve ter, assim, esse sotaque. É etnografia, ai, meu Deus, etnocentrismo, né? É quando você lê algo de uma cultura a partir da referência da sua. Não, a gente não precisa ir muito longe para entender como isso acontece. Basta ver a pessoa que lê runas. Nós lemos runas. Eu também dou curso de runas. Beleza. Eu jogo runas. O que isso quer dizer? Que eu estou interpretando, no meu estudo de runas, o que eu vi? Nós trabalhamos com o significado esotérico delas. Nós não usamos quase nada do significado histórico delas. Nós lemos runas, eu leio um oráculo. Aí começa o erro. Eu leio oráculo viking, não é viking, é pré-viking. Né? Eu leio oráculo nórdico. Eu falo sobre magia. Como que você lê isso daí? Né? E se você está lendo realmente como essas pessoas interpretavam esses símbolos no seu tempo, tem tão pouco registro de runas, então você acaba dando um olhar culturalizado para aquilo, vai criar um outro sistema que vai satisfazer as suas necessidades de leitura e produção de sentido, né? Falando em Lenormand, eu seguia, acho que sigo, acho que é um canal que a Cartomante nem atualiza mais. O nome dela é Hex Excel. Ela era alemã, é alemã. E ela lia Lenormand com cartas invertidas. Eu achei Sim. bem interessante. Você acha isso válido? Você acha que a criatividade pode chegar tanto, por exemplo? Bom, eu aprendi a jogar com carta invertida, eu desinverti tudo, né? Que eu achei isso Lenormand também? Com Lenormand também? como a mãe de santo, Dona Fátima, aqui no Rio de Janeiro, perto do hospital que eu trabalhava, que eu já fui da saúde, seria sempre da saúde, mesmo que eu trabalhe lá. E ela me ensinava carta invertida. Porque é o que? Você tem as tradições que se misturam. A cartomancia, você olha lá atrás, pena que eu não tenho baralho aqui, os baralhos de figuras de corte, as figuras eram inteiras, não eram duplas. Então você invertia aquilo. O Eteia, que é um elo, né, de transição entre o tarô e o resto das sibilas de cartomancia, que tarô também é cartomancia, ele é apenas um tipo de cartomancia, né, ele estabelece essa leitura de cartas invertidas a partir de perceber que as figuras da corte ficam de cabeça para baixo. Uma pessoa de cabeça para baixo faz tudo diferente, né? Isso vai se sofisticar quando o tarô chega dentro
das ordens esotéricas no século XIX da Golden Dawn, que eles dão outros significados para isso, e aquilo se universaliza. E quando você está nas tradições esotéricas, que tudo se mistura, você vai aprender baralho cigano, aprende runas, tarô, astrologia, tudo naquela saladona de oráculo. Essas práticas que começam no oráculo acabam sendo absorvidas por outro, porque eu que jogo runas, vou de repente jogar uma runa invertida, ou vou jogar uma mandala astrológica com baralho cigano, tudo vai acabar se compondo nessa grande salada toda. E eu acho que a carta do Lenormand invertida, você pode criar uma função para ela invertida. Você pode ver de várias formas, que é o significado indo para dentro. O Giancarlo tinha uma técnica com tarô de inversão interessante. Ele dizia que o arcano em pé, o consulente tinha arbítrio sobre aquela situação. A carta deitada, você estava mais sujeito aos fatores de destino. Jean, se eu estiver falando errado, você me corrija, mas ele já abandonou essa técnica, mas há muitos anos atrás ele leu dessa forma. E a própria inversão de carta, você vê nos ocultistas, eles dão outros significados para o tarô com a carta invertida. Você tem que aprender o dobro de cartas acima daquilo. E outros vários não. Vem como se fosse a carta no seu negativo, ou um significado ao contrário. A própria inversão, ela não se define. Cada um usa como for. Então, se você se sente à vontade em usar a carta invertida do Lenormand, manda brasa. Eu não vou fazer isso. E sobre criar métodos, você acha que qualquer estudante, qualquer cartomante pode criar seu método de tiragem? Como que é o passo a passo? Como que você cria um método próprio? Eu tenho 2 métodos próprios criados. Então, eu criei esses métodos a partir do que já existia. Eu fiz um método dos relacionamentos a partir de um templo de afrodita do livro do Raio Banza, de tarô, que eu uso para todos os oráculos. Tudo que você pode encaixar ali, vai. Então, eu vi que tinha uma estrutura que dizia o que eles sentem, como eles veem pelo um outro, o que eles sentem e o sexo. Eu achei isso suficiente. Como eu não posso, antes do sexo, eu tenho uma atitude. Eu posso transar com vocês e me dar muito bem, a gente se tratar mal. Eu posso a gente tomar um carinho imenso com o outro, um respeito, chega na cama, não rola. Então, existia algo que estava faltando ali. Aí eu peguei a carta do sexo, joguei para o lado e transformei em atitude. Como eu penso, o que eu sinto e como eu ajo com o outro. E aí, ao invés de ter uma carta aqui de relacionamento no começo, no meio, eu botei uma linha temporal. Passado, presente e futuro. E botei uma carta extra à volta de cada um, que eu chamo de fatores externos. O que é isso? São elementos que tem na vida particular de cada um, que afetam a relação. Se eu amanhã namoro um rapaz que ele é podre de rico, de repente, vamos botar um personagem fictício, o filho do dono da Coca-Cola, ele se apaixona por mim, eu namoro ele. Aí ele vai falar, amor, eu quero ir a Paris comprar uma camisa que eu estou precisando. Vamos lá com o jatinho do papai? Eu vou dizer assim, eu não vou falar, não posso, eu não tenho dinheiro para ir. Óbvio que eu vou com ele. Não vai onerar em nada. Essa parte da vida acaba afetando a mim, vai me impactar, nesse caso, positivamente. Então, esses fatores externos, eu percebi que faltava isso. Se eu namoro com uma pessoa, ela não é um elemento isolado que tem ali. Existem fatores que compõem o ecossistema dela, o ambiente dela, que quando encontrar outra pessoa, esses mundos eles vão criar uma interseção. E aí eu coloquei, eu botei o que faltava ali. E eu percebi, né? Aí depois eu fiz um recorte. Eu fiz o explorando o outro, que eu botei naquele Lenormand. Que eu peguei essa partezinha da pessoa e botei assim, como essa pessoa me vê, o que essa pessoa sente por mim, qual a intenção dela comigo, qual a ação real. Repara, intenção e ação. Eu percebi que às vezes você pretende outra coisa que o outro não faz. Te amo, mas não luto por você. Então eu precisava entender qual era a relação da intenção com a ação. Se a intenção tinha força de se concretizar. E aí você consegue ver ali um do lado do outro. E mantive essa carta de ambiência, né, que significa o ambiente da vida do outro. Esses foram os métodos que eu criei. Repara que eu me inspirei sempre numa base. E você cria um método por quê? O que é um método? Ele é uma estrutura que representa um aspecto da sua vida em princípio. Ou que representa os elementos que compõem uma situação. Ele é uma narrativa. Você vai olhar para essa situação e transformar numa narrativa e criar os eventos da narrativa.
Na questão do templo de Afrodite que você adaptou. Tinha, assim, o Adaptei. pensamento, o coração e o sexual. É, Você fez perguntas, né? Acrescentou perguntas. Qual que é o que ele... sim. Sobre o ambiente de um, a atitude do outro. Então, assim, fazer perguntas já é o primeiro passo aí para você criar um bom método, né? Porque se o método é narrativa, ele tem que dizer o que está acontecendo. Uma vida afetiva. O que acontece numa vida afetiva? Pessoas se encontram, duas ou mais se encontram, se relacionam. Se eu estou observando esse movimento, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas estão realmente vindo uma de conta para outra? Essa pessoa que está chegando aqui sente a mesma coisa que essa? Eu começo a querer compreender, né? Eu começo a querer explorar essa situação e eu vou criar perguntas para que as respostas revelem aquilo que está acontecendo. As perguntas, elas vão descortinando, vão revelando os elementos formadores daquilo que eu vejo. Situação, ou pessoa, evento, o que quer que eu esteja observando ali, né? E, por exemplo, como que você cria aqueles métodos quando na sua página Lenormancia? Você faz da Mulher Maravilha, você já fez de Pokémon, como que funciona? Na verdade, Mulher Maravilha e Pokémon e outros é apenas uma analogia, né? Uma brincadeira de uma determinada situação. Mas como que você parte do primeiro, do começo, assim? Vou criar um método feminista, por exemplo. O que É, você pensa Na logo no começo? verdade, eu não criei esses métodos. Quando eu fui procurar métodos na internet, eu percebi que no Pinterest, nas imagens, Tem um tinham monte, tem um monte. centenas de métodos. O que eu estou fazendo? Se você reparar, tem Lenormand de um lado e tem outra informação do outro. A informação que está na base esquerda da imagem é a referência da onde eu traduzi aquele método. Eu sei Uhum. que é método de pessoas aqui do Brasil, que eu também vou colocar aqui, como eu já coloquei o do Conrado do Arcano Shelley, o método da justiça, eu coloquei lá. Mas eu achei que existe uma sofisticação na criação de métodos de pessoal de fora que não chegou aqui ainda. Então eu procurei pegar tudo isso que eu fiquei empolgadíssimo, falei, vou traduzir isso tudo. Eu sou a louca do método. Tem Então eu vou criar um um monte de perfil. método. Eu já traduzi 60 e poucos métodos. Olha, eu tenho no meu arquivo aqui uns 300 e não peguei tudo. O que, que eu estou querendo? O que, que eu estou fazendo agora? Organizando, tentando fazer as traduções por tema. Eu agora fiz um monte de métodos de saúde. Depois eu vou escolher outro tema para que eu possa selecionar métodos e colocar ali. Aqueles métodos da She-Ra, do He-Man, é algo interessante, que são métodos da cultura pop. A cultura pop apresenta narrativas que falam da nossa vida. Então, quando eu falo de um Pokémon, que eu vou ter lá Gym Teacher, são batalhas de Pokémons em ambientes diferentes, o Pokémon da terra, o Pokémon da grama, eu pego isso e simbolizo e transformo numa fase de vida. Pokémon da terra é a minha estabilidade. Pokémon da água é o meu emocional. Vira um método sim. E o fato de ter um Pokémon ali, dane-se. Aí essa capa que dá, ela vai aproximar você das pessoas que têm afinidade com aquela estética. Ponto interessante. Você é um babaca. E o Nestle. Imagina, você tá pé da vida porque você foi sacaneado por um boy lixo desse daí. E você tá com raiva dele. E o cartomante chega para você e fala assim: vamos analisar o método, o tempo de Afrodite, a deusa do amor, a relação sua com essa pessoa que te fez mal. E Eu você vou quer que a ter pessoa exploda, né? E vai fazer o templo de Afrodite. disse, falar para mim que ele vai se ferrar, que esse boy não vai ter ninguém, que ele vai morrer, que ele vai ser pro acidente. Você tá cheio de emoção ali. Agora eu falo assim, gato, olha só, esse é o método do babaca. Eu vou ver esse babaca aqui para você agora. Primeira carta, esse babaca é assim. Porque esse babaca é babaca porque ele é assim. Essa babaquice te causa isso e aquilo. Eu acabei de não só aproximar esse consulente da minha consulta, como esse consulente viu o seu sentimento no método. Esse método ficou uma extensão dele. Então, eu tenho que acabar com esse purismo e esse elitismo de sacralizar o oráculo e botar ele lá no alto com o oráculo, qualquer oráculo. Astrologia, runa, tarô, para com a história de que são os deuses, de que a espiritualidade. A espiritualidade fala através do babaca, a espiritualidade fala através da criança, a espiritualidade fala através de tudo aquilo que foi o mundo. O mundo é uma expressão da espiritualidade. Então,
E quando estou nesse momento de consulta, eu não estou num ritual mágico, nem numa missa. Eu estou num momento de intimidade, acolhimento e de investigação da vida do outro, com todos os aspectos e sentimentos. Se eu aproximo essa experiência do que ele está vivendo, é ótimo. Então, eu vou fazer o método do babaca, e tem o método Que Porra é Essa?, que é uma série, que em inglês é What the Fuck. What the Fuck, tem um montão de What the Fuck. E eu peguei aquele que era mais genérico. Que porra é essa que tem aí? Você vai olhar. Que porra é essa que está acontecendo aqui? Essa porra, ela me prejudica? Eu estou criando uma linguagem informal, né? E muito lúdica e real. Mais do que isso. Essa linguagem de que porra é essa, babaca, ela está trazendo elementos concretos da vida dessa pessoa. Então ela consegue enxergar o que está rolando ali, né? Eu já gosto. Quando você disse que pega bastante métodos do Pinterest, né? Que tem ali, quando você coloca Lenormand, você encontra um monte de coisa legal. E eu lembro que eu cheguei a colocar alguns métodos desses no meu canal e sofria crítica, sabe? Parecia que tava, sei lá, parecia que era algo menor, que era algo muito chulo. Você chegou a ouvir alguma coisa a respeito? Como? Chegou a ouvir algum tipo de crítica a respeito? Não, olha, talvez você já tenha sensibilizado o pessoal e outras pessoas que quiseram apresentar a primeira vez essa proposta. Estou chegando depois que vocês fizeram isso. Como está tudo muito colorido, que eu quis botar uma coisa bem lúdica, bem divertida, longe dessas imagens de sol, lua, anques e coisas do gênero que são importantes, mas ali não é o meu interesse. A pessoa ela já olhou para aquela cor toda e achou engraçado. Quem foi ver o método da Xirra, tu gosta da Xirra. Você vê que quem fez isso foi uma página de New Age Hipster, que é o nome de uma bruxa que trabalha com essa parte toda. Então, na posição que a Xirra levanta a espada e fala, ela separou as cartas. A espada, o brilho, o coração, a tiara, o punho. Ela mapeou aquela imagem, aquele momento, criou sentido para aquelas partes e transformou a Xirra, que é a jogada que vai mostrar para você o seu poder. Caraca, e você não vive falando isso? Empoderando os seus consulentes, fazendo com que eles retomem a autonomia da sua própria vida, se fortaleçam perante as dificuldades contra si mesmo e se encontrar o seu poder. Só que eu estou falando numa linguagem de cultura pop. Então, eu acabei não encontrando resistência, o pessoal comenta, ri, manda mensagem falando, cara, que jogo maneiro, adorei esse jogo da Xirra. E percebe, José, eu também estou dando uma oportunidade que uma adolescente que joga, que tenha capacidade de jogo, experiência para poder jogar e goste disso, encontre uma proximidade maior da carta e consiga mais cedo mergulhar sem esforço dentro desse meio cartomântico, né? Sabe por quê, querido? Porque tarô, baralho cigano é pop. Tudo isso é muito pop. É verdade, tá na cultura popular, você vê em filmes, você vê em clipes, você vê na literatura, então assim, até em desenhos, por exemplo, tem até aquele. Teve um desenho japonês, chama mangá, se não me engano. Desenho japonês é mangá, não é? Ou não? Mangá, anime. Anime, eu ia falar hentai, mas hentai é outra coisa. Né? Mas conheço muito. Tinha esse anime, tinha a Sakura Card Captor, que fizeram um oráculo das cartas dela. Chegou a. E esse oráculo, esse desenho, ficou bem popular. E eu conheço gente que usa esse oráculo e fala que dá certo. A minha amiga Lulebel, que tem aquele canal maravilhoso, não sei se você conhece, a Luz dos Oráculos, que você vai lá escolher as coisas para contar. Já fica aqui a dica para vocês. É viciante, que a precisão dela é absurda. Tem um baralho que ela usa que é de um anime, que usa cartas. E ela joga Sakura, eu não lembro o nome. Eu sei que ela usa... Card Captors. Deve ser. Card Captor. Card Captor. Ela usa essa... colocou, meu Deus, gente, eu morri. Ela usa nas interpretações dela e aquilo faz o maior sentido. Porque a Lua ela tem uma precisão muito grande num jogo coletivo. Isso aí é outra coisa que a gente pode falar no momento, que é quando você vai ler um jogo que já foi perguntado e respondido para um monte de gente, mas dá certo para você. Isso é uma nova estética
e uma nova forma de consulta que surge a partir da deslinearização do tempo com as tecnologias digitais, né? Tudo vira presente, né? Nada mais é passado nem futuro. E aí rola pra caramba. Então, quer dizer, quando você fala de pop, não é só porque ele tá no anime. Trabalhar nesse dentro em qualquer esquina. Qualquer esquina tem isso, estão dentro do seu celular, estão nas páginas dos anúncios de revista, de jornal. Quer coisa mais pop que isso? Estão Tá no colados post, no tá no post, poste. nos Cara, lá, né? muito pop. Bem Ed Warhol, coladinho azul, vermelho, rosa, né? Várias cores ali com a mesma informação. Eu vi quando você postou um desses métodos, acho que foi até em vídeo, acho que numa live que você estava ensinando, que você falou assim, você não precisa usar o nome, você pode usar as perguntas e pode trocar o nome, então não tem que ficar preso, é o método da Mulher Maravilha, ai que besteira, é super-herói. Coloca método, sei lá, de Perséfone, troca a Mulher Maravilha por Perséfone e usa Diana, aquela. Pois é, Diana, se quer uma coisa mais clássica, né? Coloca o nome, soca o nome de uma deusa mitológica aí, e pronto, acabou. porque aquilo é tudo. E veja bem, quando eu pego esses. Quando você olha um desenho animado tomando método, eu estou buscando aquilo que fundamenta esse desenho animado para ele poder ser algo consumido por uma grande massa, que é a estrutura arquetípica desse desenho. O que é uma estrutura arquetípica? E, gente, pelo amor de Deus, dá arrepio de ver como as pessoas usam tão mal a palavra arquétipo. Os arquétipos de tarô, os arquétipos de baralho cigana. Arquétipo é algo que você não consegue ver, que você só consegue saber que ele existe indiretamente, através das imagens arquetípicas. E os baralhos são imagens arquetípicas. São o quê? Símbolos que têm, que simbolizam comportamentos estruturantes do ser humano, ou seja, são elementos comuns a todo mundo. Você vai ver um desenho que a pessoa está feliz, fica triste, se apaixona, sofre, tem final feliz, perde alguém, ganha alguma coisa, todo mundo já viveu isso. É um roteiro comum a toda a humanidade. Só que você pode mexer com a ordem desse roteiro, né? E você pode dar outros tons para essa mesma história, dentro desse mesmo roteiro. E aí pegar esse roteirozinho que é comum a todo mundo e transformar no método da Xirra. Encontrar ele naquele desenho, deixar ele com a cara daquele desenho e jogar pra gente. Tem método da Xirra, método do He-Man, método do Demolidor. E assim, eu sou um consumidor de cultura pop total. Eu amo quadrinho, eu sou um garotão de 48 anos que adoro essas coisas de desenho animado, eu vivo vendo desenho animado. Quando eu encontrei aqueles métodos, foi o momento mais prazeroso que eu tive em fazer os métodos, foi o final de semana passado, que eu fiquei obcecado, traduzindo e montando arte, para botar aquilo tudo colorido ali. E que tipo de método você mais gosta de fazer? Mais dedicado ao amor, mais dedicado à área profissional? Tem algum que você se identifica mais? Eu gosto dos métodos gerais, porque eles têm pouca variação. E por que eu gosto mais de métodos gerais? Para entender o que é esse olhar geral para a vida. Que esse autor, como é que ele viu a vida? Porque para ser geral, ele tem que representar a vida no seu básico. E o que vai ser esse básico depende do olhar de quem criou. De repente pode faltar temas ali que eu acho importante e o autor não. Então isso para mim é um índice de como as pessoas enxergam a dinâmica da vida. Aí eu gosto mais desses métodos para eu perceber como é que está a visão coletiva, né, geral das pessoas em relação à vida. Alex, o que você acha de métodos? Métodos ou tipos de tiragem que misturam mais de um tipo de oráculo. Usa o Lenormand e o tarô, usam o Lenormand e pega uma runas, usa o Lenormand e uma sibila, ou esses baralhos que a gente está tendo bastante agora, que são de entidades. Chegou a falar de baralho de entidades há pouco tempo, né? Eu fiz um jogo com baralho da Maria Mulamba. Eu tô por acaso até com aqui, do Zé Pilintra. Tá aqui do meu lado. Você acha que é possível esses oráculos conversarem um com o outro durante algum método? Total. Por que não é possível? Se há sentido produzido. Se esse sentido ele é real. Se esse sentido ele encontra correspondência com a realidade. Se esse sentido mobiliza o outro.
Eu achava, a pessoa faz muita bagunça. Realmente, eu acho que se eu colocar uma mandala astrológica, tem 12 casas, e fazer igual uma profissional que eu vi, que botava 8 oráculos em cada casa, imagina quanta informação que ela vai ter ali e muito, quanta redundância que ela não vai ter naquilo tudo. Aí, beleza, você vai passar 3 dias dentro desse oráculo. Aí você tem uma carta de tarô, uma carta de runa, uma carta de Mariamulão, uma carta de baralho das armas, uma carta de sigila italiana, um caroço de feijão, uma bolinha de arroz, uma folha de chá, um café pilão ali, sei lá, cara. Mas assim, se você consegue conectar, porque veja bem, a gente está falando, todos os oráculos, eles são um sistema simbólico que são produzidos a partir do imaginário social. O imaginário social, ele são representações que descrevem a ordem de um grupo, né? Ou seja, eles têm base arquetípica, eles vão falar muito bem, separadamente. Se eu misturar esses sistemas, eles vão continuar falando, porque eles falam a mesma língua. Aliás, falam a mesma língua, falam a mesma coisa com línguas diferentes. Se você entender todas as línguas, você vai juntar aquilo ali e vai fazer sentido. O negócio não é você poder ou não poder misturar os oráculos. É você conhecer tudo aquilo que você mistura e saber fazer a combinação. Realmente fazer a combinação que às vezes complica, ainda mais como, por exemplo, Lenormand e Tarot. Sendo que a pessoa, se o cartomante segue bastante a questão do naipe, né? Que tem uma divergência do naipe do Lenormand com o naipe do Tarot, a confusão já pode começar aí, não é? Porque são oráculos criados de forma diferente. E tem outro problema, que é como é que as pessoas hoje, nossos especialistas, interpretam o naipe. Porque essa história de interpretação de naipe é uma coisa que foi acrescentada no baralho. Se a gente for ver lá o Hester, ele não fez o naipe para ser lido. Ele fez o naipe para ser um elemento auxiliar, totalmente dissociado da imagem, para ele ser usado em um outro momento. A proposta de jogo do baralho é: vou jogar cartas, esquece a imagem, olha só para o naipe e joga o seu baralho. Vou jogar o jogo de tabuleiro, esquece o naipe, olha só para a imagem. Então eles são elementos dissociados. Mas, como eu já ouvi pra caramba, isso é que é o problema da nossa área. A nossa informalidade é muito boa na liberdade de criação, não tem nenhum fiscal ali em cima, mas, por outro lado, permite uma série de bizarrices. A pessoa falou para mim assim, significa algo sim, não está aí à toa, ninguém colocou isso aí à toa, não. Repara que esse discurso é um discurso vazio, é um discurso sem nenhum fundamento, sem nenhum estudo, e que pressupõe que esse baralho foi um objeto mágico, criado exclusivamente para o oráculo, feito por uma pessoa com conhecimento espiritual, que juntou elementos místicos, que tem que produzir um efeito estrambólico, quântico ali na mesa. E sabe que a história, espiritualidade é uma questão de fé, história é uma questão de fato. O fato histórico desconstrói tudo isso, né? Teve uma vez, quando eu participava de grupos de Facebook, eu não sei se você conhece um baralho que, como que é o nome? Tarô do Cigano, do J. de la Mônica. Vem um livro, é um baralho cigano até um pouco grande, acho que os maiores que eu conheço, sabe? Daí tem ele tem uma borda roxa com uns desenhos, uns riscos, né? Tem um terceiro Daí olho. Isso. Daí eu sei que, eu não sei se eu comentei que eu não gostava de baralhos grandes, que eu já tinha pensado em tirar essas bordas e arredondar os cantos e tal. E uma moça também falou que também tinha pensado nisso. Apareceu uma cartomante falando que aquelas bordas eram portais. Eram símbolos que abriam portas, eram portais. Isso aqui, baralhinho. Era as bordas, assim, eu falei assim, cada coisa que eu já ouvi muita coisa também. Também é uma viagem, porque aí você fala assim, tá legal, você quer acreditar que isso é uma porta? Você quer tornar essa borda um portal? Você quer produzir magicamente ali? Faça. Se você tem capacidade de instrução, conhecimento para isso, técnica, faça. Agora, dizer que não é. Primeiro que esse baralho é um baralho polêmico pra caramba, porque inclusive, ele é objeto de uma disputa judicial de direitos autorais. Ele tem um conflito aí, né? Onde ele é acusado de ser plágio, isso é uma história sabida.
seria um suposto plágio do Tarot Cigano, a Tribo Cósmica da Caixa Baixa, tem uma combinação, uma cópia com muito ipsis ali, e esse processo rola desde os anos 90 até hoje, sem se concluir, né? Então ele começa por aí. Quer dizer, quem foi esse mágico que fez esses portais? Onde, no livro que vem acompanhando, explicando o baralho, está dizendo que ali é um portal. Então, se ela enxergou isso, foi uma percepção exclusiva dela, porque nem o autor quis mostrar essa função das bordas dela ali. E o que você fala de arredondar as bordas foi tendência durante um bom tempo lá na Europa e Estados Unidos, né? Que eles chamavam de trimmed cards. Que eles pegavam a carta quadrada, botavam uma coisa que cortava, né? Ele tirava as pontas e ficava a borda arredondada. E aí todo mundo mostrava suas trimmed cards, né? Suas cartas com bordas cortadas e arredondadas ali. Aí é um baralhão grandão mesmo, né? Não, já questão de agora vou dar um salto, coisas assim, vou falar algo, coisas que eu já ouvi em consultas oraculares. Eu já fiz bastante consultas com bastantes profissionais, inclusive. Foi. Teve uma que me falou, ai que vergonha, que que eu que eu era um alienígena da raças Grey, não tem? Ah, você é um Grey, caramba! Nossa, ela te colocou no lixo alienígena, né? Te colocou de baixo. Até isso eu já ouvi de cartomante. Porque eu não dormia mal, e eu dormia mal porque os Greys vinham me visitar. É uns absurdos desse. Ela deve seguir o Urandir Fernandes, charlatão que fica aqui em Copacabana, ganhou muito dinheiro em cima. Inclusive meu, que na época eu não sabia de nada, eu adorava me meter nessas coisas místicas e tudo para mim era lindo, não tinha nenhum senso crítico. Eu acreditava em tudo e achava ele o máximo. Até que ele foi preso várias vezes e tudo mais, né? Ele falava dos Greys e aí foi uma coisa muito louca, gente. Tem pessoas que ela falou faz sentido. Lembra da produção de sentido? Talvez essa sandice para gente, que não se conecta com nada na nossa vida, para alguém que siga uma linha mais ufológica, porque a ufologia ela tem vários caminhos, né? Esses caminhos mais sensacionalistas, mais fantásticos, faz sentido para ela. Se falasse para mim, eu ia falar assim, ou então eu ia interpretar esse Grey, deve ser algum obsessor, deve ser alguma energia que está me sugando, alguma energia parasítica e tal. Agora, a linguagem que ela utilizou para descrever essa terminologia, essa classificação para mim, nada, nada. Não, ela falou que era o próprio Grey, que eu era o Grey aqui na Terra. Teve chip, né? Cada coisa. Oi? Todo chipado. E aí você disse algo bem interessante agora, uma palavra-chave aí, senso crítico, né? Que às vezes falta quando se fala de cartomancia, quando se fala, não queria falar cartomancia, quando se fala de misticismo, né? Tudo do universo esotérico, tudo. Terapia holística, oráculo, magia, ufologia, tudo, xamanismo, tudo falta senso crítico. As pessoas elas se relacionam com isso a partir do fantástico. E aí eu não estou querendo dizer que a gente tem que racionalizar e mecanizar ou cientificar essas áreas. Não, nada a ver. Porque eu acho que a ciência não explica e não serve para falar sobre nada disso que a gente faz. Terapia alternativa, oráculo e tal. Ela pode estudar, estou dentro da academia, estou dentro da Fiocruz fazendo agora uma TCC sobre constelações familiares. Mas eu não estou falando sobre a cientificidade das constelações familiares. Eu estou fazendo um olhar crítico simbólico da estrutura dela. Né? Mas as pessoas precisam de um mínimo de bom senso. Quer ver o Urandir? Ele pegou e disse assim, vamos fazer uma dinâmica num lugar tal, vocês vão entrar na caverna e vão lá e vão buscar papéis com mensagens alienígenas escrito em alienígena. Aí você pega um papel cheio de caracteres que você não decifra. E a pessoa fica impressionada com aquilo. Ele começa a ler na frente. Daqui a pouco ele dá uma chave pra gente. Que símbolozinho é A? Esse é B, esse é C. Conclusão. Eu acabei de fazer um bilhetinho enigmático. A escrita alienígena estava escrita em português, cara. Estava usando a gramática, só mudou
as letras, eu colheito a letra por cima, acho que o valor fonético de cada letra. Aí a pessoa acha aquilo maravilhoso. Quando falam certos absurdos pra gente, a gente não pensa, não coloca, não cria, não tem o suficiente para dizer assim, estou no universo simbólico e místico, eu não tenho que usar nenhuma referência pragmática ou científico materialista, mas isso aqui é um absurdo que essa pessoa está falando. Caramba, que coisa assim, pé em cabeça, isso é um charlatão, né? Tem como você, até dentro das referências esotéricas, você se situar, criticar isso, né? E outro problema, Fernanda, as pessoas, quando esse conhecimento espiritual ele vem a partir de um líder ou de uma pessoa que se torna portador daquele conhecimento, essa pessoa ficou intocável e incontestável. Ninguém fala mal dela, por mais que ela esteja falando mais besteira do mundo. Senão você vai para o inferno. E quem ousa criticar é atacado por todo mundo que critica ele. Não só líderes, né? Isso também funciona para professores, para políticos e por aí vai. Figuras figuras públicas, né? Figuras de representatividade, né? Uhum. E a questão assim da falta de senso crítico, quando a gente fala de cartomancia, eu vejo em alguns grupos de Facebook questão que eu sempre falo, assim, de pessoas que colocam, fazem uma mesa com punhal, com isso, com aquilo, faz ali, daí coloca três cartas e a pessoa assim faz a pergunta: fulano vai perder o emprego? Daí ela tira três cartas e interpreta. Não, porque daí fala de um grande amor e o grande amor que vai vir do exterior, sabe? Assim, eu fico, precisa da fruta, precisa do vinho, precisa do punhal para falar besteira? Não, né? Olha, nesse caso, precisa, porque senão não tem espetáculo. Você precisa espetacularizar aquilo. É a nossa espetacularização. Né? Criar entretenimento, criar persuasão, criar aliciamento do outro. Você alicia o outro, domina o outro a partir dos seus sonhos, do fantástico, do mágico, do transcendental. Que essa história dos apetrechos da mesa, você bota se você quiser, nada precisa disso. E aí o pessoal não percebe que essa pessoa não respondeu a pergunta dela. Está falando outra coisa, essa pessoa não sabe ler. E aí faltou senso crítico. Mas ela ficou impressionada porque ela falou algo. Aí você ganha a pessoa pela surpresa. A pessoa fala algo e espera, baraliza ali. Eu tinha um cliente, um aluno, até um escritor famoso, um jornalista famoso em Portugal, e escritor também, muito prolífico, muito lido e muito reconhecido. Disseram que tinha que consagrar o baralho. E você tinha que passar o baralho nas 7 ondas do mar. Nossa. Deixar ele de noite para pegar a energia da lua e da energia do sol. É a mesma coisa que falam para você colocar também um cristal de ametista energizando no sol. A ametista ela é fotossensível. A luz do sol destrói o elemento químico que dá a cor roxa da ametista. Ela tem o cristal de quartzo branco. Acabou com a ametista, beleza. Aí o que ele fez? Ele pegou o baralho, botou, nessa janela do mar, botou na janela, para pegar a luz da lua, um lar bonito, e ele voltou todo feliz. Alex, aconteceu uma coisa maravilhosa. Olha o que? Choveu durante a noite. E depois fez sol. O meu baralho pegou a energia do sol, da lua e da chuva. Aí ele pegou o baralho assim, e tá, o baralho todo esse grupo. Ele embaralhava, parecia caspinha caindo. A mesa ficava cheia de pedacinho de carta. Aí eu falei, você não precisa fazer isso. Não, mas eu queria a energia do sol e da lua. Teve muita fé e nenhum senso crítico aí. Ele não percebeu que ele estava colocando papel no sereno. Que ele estava colocando papel para aquecer no sol, o que ressecaria esse papel e deformaria ele. Você trabalha com produção de baralho, sabe o que é você colocar o papel na umidade ou no calor excessivo? Você acaba com o papel, né? Porra. Não, fazem isso e depois falam, ai, não tem qualidade. Não é? Olha, só não podia ter colocado na melhor hora. Que olha, deixei meu baralho 3 dias numa bacia de água mística e ele desmanchou. Esse baralho vagabundo que ninguém faz nada direito. Cara, quer um baralho de plástico? É isso que você quer?
Falando questão de material de baralho, Alex, Sim. tem vou pontuar algo interessante, queria saber a sua opinião. Por exemplo, Aham. o pessoal sempre procura, o baralho é plastificado? Daí o baralho não é plastificado, é de outro material, mas não é plastificado. Daí eu vejo o pessoal, não pode plástico, não pode usar numa magia uma caneta porque você entra em contato com plástico. Daí isola a sua energia. Ou seja, o baralho não pode ser de plástico porque isola, que não tem energia, mas a pessoa quer de plástico porque dura mais. Você acha que isso também é questão de senso crítico? Essa questão do plástico não é plástico, do plástico não é plástico? Qual que Não, porque prefere? você tem o contrário, né? Ah, mas eu. Aí você fala assim, mas eu, quando eu levo a carta, vai pegar a energia do mar, eu boto plástico, mas o plástico barra a energia da natureza. Gente, isso é besteira. Plástico é plástico. Agora, olha só. Você vai pegar um baralho que não tem plástico. Essa tinta que foi usada para poder colorir essas imagens, feita de quê? Qual a composição da tinta que colocou ali? Será que essa pessoa foi fazer tinta com urucum para botar o vermelho? Que pegou uma cianita, um lápis lazuli para fazer uma tinta azul direto da natureza com água da fonte? Claro Usou que sangue não. de virgem? Você vai entrar com um monte de plástico ali, cara. Plástico não é só essa coisa. Petróleo, metal pesado? Pois é, plástico é uma coisa que está dentro da composição de tudo, praticamente, então é besteira. Aí vem o quê? Isso são os misticismos, as mistificações exageradas, desnecessárias, que não vão criar uma boa relação com o baralho. Elas vão complicar a sua relação com o baralho, elas vão complicar, dificultar a sua relação com o cliente. E isso só faz parte do seu sistema de crenças. Beleza, se você quer assim, pode ficar aí. Eu não quero, não. Eu sigo um canal, não sei se você conhece, chamado Física e Afins, com a Bibi Bailas. Conhece? Conheço pra caramba. O que você Conheço. acha do canal dela quando ela faz sobre charlatanismo quântico, aqueles quadros? Dou 3 beijos na vida Bibi, dou mais um na testa. Eu Você acho acha fantástico. você Eu acho gosta? adoro. Assim, eu tenho críticas à Bibi também, eu acho que ela exagera em algum ponto, ela está ficando muito Também, grande, também acho. comercializando, aí ela está ganhando no ataque. Mas no começo, quando ela não tinha produção nenhuma, fazia os seus vídeos com uma câmerazinha ali, num fundo vazio, sem make, sem nada, que ela estava realmente disposta a poder desmascarar o charlatanismo que fazem em cima da ciência. Porque, Alex, você não acredita em quântica na espiritualidade? Não. Esse nome quântica, não. Eu acho que o que acontece a partir do que chamam de quântica, né, que são efeitos e comportamentos da energia espiritual, que não é uma energia mensurável pela ciência, e que você pode encontrar analogia com o que acontece na física quântica, não é física quântica. Quando você se apropria de um termo científico para que você legitime isso e fale terapia quântica, reiki quântico, você está sendo desonesto e completamente leviano. Porque se você fala que isso é física quântica, fala que é mecânica quântica, a partir de um lugar que você não tem formação em física quântica, que você não é um cientista, você já está fazendo um uso indevido e usando conhecimento que você não tem competência, formação e capacidade para falar. Agora, você tem que pegar. Mas tem um quântico, 2 ou 3, que falam que é assim. Essas 3 pessoas não são academia. A ciência se constrói a partir da academia, que é um conjunto de mentes pensantes que vão construir saber coletivamente. Então, o que nós levamos pela academia não é científico. E se não for científico, dane-se. Nós não precisamos de nada científico para o que a gente faz acontecer. É tudo empírico, é tudo subjetivo e simbólico. Aí sim. Então, acho que a crítica que ela faz, até um certo ponto, é perfeita. Tanto que eu estou utilizando, inclusive, parte do vídeo dela para usá-lo no meu TCC. Porque eu estou fazendo uma Ela fala crítica. sobre constelação, né? Ela fala Eu vou sobre falar sobre constelação. Bert Hellinger. Eu vou criticar o pensamento do Bert Hellinger como sendo uma fala promotora de LGBTfobia, sexismo e machismo, que é o que se encontra ali. Estou lendo toda a obra dele, estou vendo como ele pensa, tentando entender como ele chega naquele discurso,
E ela fez uma crítica em muitas partes, foi pertinente a obra dele. Quando ela fala de que ela pega os produtos quânticos, veja bem, quântica não é uma técnica, é um produto. Tudo vira quântico. Reiki quântico, tarô quântico, medicina quântica. É uma marca que você está associando a um serviço que já existe. Que a técnica não muda em nada, ela faz a mesma coisa, tem o mesmo efeito, só diz que é mais rápido e inventa um monte de coisa e acabou. Eu tive contato com uma menina, num curso que eu fiz, que dizia assim, não, porque eu trabalho com moléculas. Eu falei, o quê? É porque eu fiz um curso de uma técnica tal, se não me engano, é o Theta Healing, e no site dizia que você iria naquele curso desenvolver uma telecinese, Jingle e X-Men, para que com o poder da sua mente você influenciasse as suas moléculas para que elas se afastassem mais e você ganhasse mais saúde. O que provoca o afastamento? Você ia mudar o seu DNA, e além de mudar o seu DNA, você mudaria o seu DNA mitocondrial. Aí eu pergunto assim, o que é o DNA mitocondrial? Você sabe? Aí eu fiz uma questão, eu trabalho com moléculas. Ela falou, não, você não trabalha com moléculas. Você trabalha com símbolo, você trabalha com energia. Você trabalha com os elementos energéticos, simbólicos, espirituais da pessoa. Você não trabalha com o corpo físico dela a nível molecular. Porque se você diz que mudou um DNA, eu tenho que saber como esse DNA estava antes, como ele ficou depois, o que foi mudado, que efeito que isso teve, e antes dele ser mudado, o que provocava tal coisa que você queria mudar. Você não tem essa informação. Eu senti, eu vi, eu mudei. Aí, cara, tem que criticar mesmo. Precisa. A gente precisa de senso crítico, sim. A gente não falta pra caramba. Para mudar DNA, só se ela passasse uma barra de césio, assim, de plutônio na pessoa. Daí muda, né? Aí realmente muda. Para quem não. A gente falou aqui de um canal chamado Física e Afins. A dona desse canal é uma doutora em física nuclear, física quântica. Ela é gaúcha, mas ela faz o pós-doutorado no Japão. Então, é bem legal, gosto bastante da Bibi Barlas, o nome dela, e ela tem toda terça-feira ela faz sim, toda terça-feira ela faz um vídeo falando charlatanismo quântico e e ela vê, por exemplo, a questão no lado da ciência, né? Por exemplo, energia dos cristais. Ela separa um monte de pesquisa acadêmica sobre energia dos cristais e vê se tem coerência ou não. Mas uma coisa como o Alex falou, se a academia não comprova, né, em pesquisa, não necessariamente valida o que os esotéricos fazem, né? Aquilo não é validado pelo método científico. Aquilo não cabe no método científico. Não quer dizer que não tenha validade. Porque, veja bem, vamos agora pegar você cientista agora e prático. O cristal não faz nada com você. Mas no momento que você botou o cristal ali, você criou uma relação simbólica, portanto, emocional com esse cristal. Esse cristal está te afetando. A sua fé, a sua crença nele, ela está se relacionando com esse cristal a partir do que ele representa para você nesse momento. Então ele já te afeta a partir do significado que você coloca nele. Né? Então, por aí já funcionou. Agora, eu não posso dizer que esse cristal emitiu uma energia mensurável pela ciência conhecida que afetou o meu corpo. Eu não posso também dizer que isso que eu fui criar cientificamente, que eu fui curado por esse cristal, porque se eu não reconheço essa energia, se eu não consigo medi-la a partir da metodologia aparelhos científicos, eu não tenho como dizer que foi ele que curou. Mas isso é só pela ciência, a gente não precisa dela. Tem gente que fala assim, isso é besteira. Ciência, são estudos irmãos, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Nós estamos juntos, mas cada linguagem, né, assim, método científico, as terapias espirituais, os fundamentos espirituais, eles nos ajudam a compreender o mundo a partir de vieses diferentes, de níveis diferentes de existência. Se tudo isso existe, não é só porque funciona, é porque nos ajuda a nos relacionarmos com a vida a partir de outras coisas, né? Que a ciência não dá pra gente. Um vídeo da Bibi que eu achei interessante, impactante e fez eu pensar um pouco foi a questão dos cristais. Porque quantos cristais, por exemplo, a gente compra? Eu gosto muito de ametista. Eu gosto. Quantos
eu gosto da ametista porque, além de ser bonito, atrai transmutação e tal. E as pessoas que fizeram a mineração dessa ametista, Eu vi esse vídeo. passando fome, em condições de escravidão, para eles ganharem quase nada, para eu pegar uma ametista que eu comprei no shopping e transmutar minhas ótimas energias. E as energias desse povo que É. está na miséria? O que custa em termos não só de dinheiro, mas de dignidade humana, os nossos baralhos, os nossos pêndulos, os nossos cristais, onde você sabe a procedência disso, para saber, você que é um esotérico extremista, que adora ver energia negativa, tudo quanto é pensamento negativo, a exploração do trabalho humano, né? Quanto custou de um monte de gente para poder esse pêndulo chegar na sua mão? Os cristais, você vê muito isso, né? Onde você exige uma mineração, né? Aqui colocaram aqui o Diego de várias bebidas cristais, isso mesmo. Teve alguém que colocou aqui em cima sobre o efeito placebo. Foi a Sara Luz, é verdade, Sara. O efeito placebo. A ciência vai entender isso como efeito placebo. A gente vai entender isso como efeito espiritual. Então, porque o efeito placebo para eles é algo que foi uma indução, né? Então não teve nada aconteceu ali além do que a fé da pessoa produziu, né? Mas a gente vai entender como ter um efeito sutil em corpos sutis, né? Alex, o assunto está muito bom, mas já passamos aqui do horário quase permitido pelo Instagram. Eu Beleza. vou encerrar. Nós falamos muita coisa, né? Falamos de métodos, física quântica, sobre falta de senso crítico. Foi um bate-papo bastante proveitoso. Eu quero agradecer a sua presença aqui no meu Instagram e no meu canal, que eu vou colocar essa entrevista no YouTube. Cara, obrigado. Eu fico muito feliz, muito contente. Eu sou um fã. Eu sou achando normal que você é o produtor mais prolífico de baralhos que tem. Você cria Obrigado. muito e tudo com uma qualidade imensa, tudo tão lindo. A gente aqui, eu e Jane Sarruf, a gente fica babando nos baralhos que tem. Agradeço todos os presentes que você também enviou para a gente. Muito obrigado. E também queria deixar um outro convite. Eu estou me organizando seu inferno, sabe o que é, né? Quando estiver mais adiantado, eu queria chamar você para vir aqui no canal também, para a gente poder falar sobre como acontece essa produção de baralhos e tal. E depois, em off, conversar com você sobre a proposta de criação de um baralho bem legal, que acho que a gente podia fazer assim, uma casadinha para ver se isso funcionava. Ó, muito obrigado, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu reitero que eu gosto muito de você, sou super fã do seu trabalho, do seu canal. Ele produz conteúdo assim, essencial para a nossa área. E valeu, cara. Valeu a todos vocês aí que também participaram da live. Muito obrigado, Alex, e boa noite, pessoal. Até a Boa noite, próxima. pessoal. Tchauzão. Tchau.